amigos, estou eu aqui de volta, meu nome é André Basso e eu trago para vocês, a partir da página 17 do livreto Educação Cósmica, Autoconhecimento e Autorrealização, da editora Martin Claret, do professor Huberto Roden, e com o tema Cosmosofia e Cosmoterapia. Prossegue o professor Roden. A filosofia universica ou cósmica pode denominar-se também cosmosofia, ou seja, sapiência cósmica. Se o homem possuísse sapiência cósmica, não necessitaria de cosmoterapia, cura pelo cosmos, porque nada haveria o que curar. O homem cosmificado seria um homem integralmente são e sadio, na alma, na mente, no corpo. O universo é a fonte de todos os bens. Quando o homem necessita de terapia ou cura, é porque não está harmonizado com o cosmos, a fonte dos bens. O seu verso, entre aspas, finito, não está em perfeita sintonia com o uno, entre aspas, infinito. Ou, em linguagem de moderna psicologia, o homem ego não está em sintonia com o homem eu. Entendendo-se pelo homem eu a forma individual do cosmos universal. Devido a esta dissintonia, pode haver maldades e males no homem ego. A maldade resultante do abuso do livre-arbítrio do homem ego é a causa dos males, que são o efeito ou consequência da maldade. A maldade livremente cometida acarreta os males necessariamente consequentes. É esta a grande lei do karma, de causa e efeito. Os males, sofrimentos, são a sanção ou a reação cósmica contra a maldade do homem ego. Pode o homem opor-se ao cosmos, graças ao seu livre-arbítrio imperfeito, mas, uma vez estabelecida essa desarmonia entre o ego e o cosmos, é inevitável a reação deste contra aquele. Esta reação cósmica contra o ego é o mal, o sofrimento, a doença, a morte em todas as suas formas. Desta filosofia cósmica, temos um esboço no Gênesis de Moisés, que viveu cerca de 1,5 milênio antes do Cristo. 6 séculos antes da era cristã, elaborou Gautama Siddhartha, o Buda, as 4 verdades nobres sobre a origem e o fim do sofrimento. Pelos meados do 1º século da nossa era, proclamou Paulo de Tarso essa mesma verdade, nas regiões do Oriente Médio e no sul da Europa, afirmando que a morte é o fruto do pecado. Enquanto houver egoidade anticósmica, haverá males. E ainda que o homem individual deixe de cometer maldade, os males continuarão sobre a face da terra, enquanto a humanidade coletiva continuar a praticar maldades. A maldade de todos é o mal de cada um. O débito coletivo da humanidade é o sofrimento individual de cada homem. Verdade é que o homem individual não pode herdar a maldade coletiva, mas pode sofrer o mal individual que a maldade coletiva semeou. O homem colherá o que a humanidade semeou. Aqui uma explicação. Trata-se do sofrimento crédito. É quando a criatura não tem que pagar dentro da lei de causa e efeito, mas sofre as sanções devido ao mau comportamento alheio. Prossegue o professor Roden. A humanidade jaz no maligno, afirma a Bíblia. O príncipe deste mundo, diz o Divino Mestre, que é o poder das trevas, tem poder sobre vós.
Enquanto a humanidade continua a jazer no maligno, cometendo maldades, enquanto o príncipe deste mundo, a eguidade anticósmica, mantiver essa sua atitude maléfica, não deixará de haver males para o homem individual, porque a solidariedade do gênero humano é um fato, não só no bem, mas também no mal. Aspas. Se um único homem, escreve Mahatma Gandhi, chegar à plenitude do amor, neutralizará o ódio de muitos milhões, fechar aspas, ponto. Inversamente, poderíamos acrescentar, se um único homem descer às profundezas da maldade, fará mal a muitos milhões. E ainda, se milhões de homens praticam maldades, fazem mal a muitos homens, suposto que esses não se tenham imunizado devidamente contra o impacto das maldades alheias. Só deixará de haver sofrimento individual quando a humanidade coletiva deixar de praticar maldades. O homem individual, vítima de males provindos da maldade coletiva, é chamado pelo Cristo, filho de mulher, entre aspas. Por mulher, entre aspas, entende ele o organismo materno da humanidade coletiva. O homem comum, seja profano, seja místico, é um homem seminato, mas não um homem pleninato. É filho de mulher, entre aspas, e não filho do homem, entre aspas. Ponto. Quando uma criança deixa o organismo materno, mas ainda continua presa a este por meio do cordão umbilical, através do qual recebe o sangue vitalizante da mãe, é ela apenas seminata. Só depois de cortado o cordão umbilical é que a criança é pleninata. Possui vida autômata, independente do organismo materno. O homem comum é filho de mulher, entre aspas, prole da humanidade coletiva, no sentido de não ter ainda nascido plenamente, de não possuir ainda autonomia total, de não ser ainda um pleno eu, porque ainda ligado à egoidade maléfica da humanidade, que jaz no maligno, entre aspas, ponto. Aqui uma explicação. Jesus não nasceu de corpo material, ele se condensou, a sua matéria fluídica, tanto que ele aparecia e desaparecia. Quando queriam lhe tacar pedras ou lhe fazer mal, ele poderia materializar e se desmaterializar. Não houve um nascimento material igual ao dos homens comuns, mas sim um nascimento diferente, aparente, fluídico, uma aparência de gravidez. Foi que Maria teve. Jesus não é filho consanguíneo, mas sim materializado. Prossegue o Roden. O sangue da humanidade flui ainda através das artérias do homem comum, seja profano, seja místico. Verdade é que o homem espiritual, místico, santo, não é mais autor de maldades, como o homem profano e pecador. Mas, devido à sua seminascença, continua a ser afetado pelos males dos maus, porque sofre a solidariedade maléfica do organismo materno da humanidade pecadora. O sangue da humanidade ego continua a circular nas veias desse homem seminato. Livre de maldades próprias, continua ele a sofrer os males das maldades alheias, a pagar as dívidas dos outros. A identidade desse homem, diria Bergson, não passou ainda a uma completa alteridade. Ele é ainda semi-identificado com a humanidade ego e por isso ainda é filho de mulher, entre aspas, ponto. Filho do homem, entre aspas, seria o homem que vivesse a sua total alteridade, a sua plena nascença, a sua perfeita autonomia espiritual, à luz do seu eu crístico. O homem místico, poderíamos dizer, é como um avião que saiu do hangar e está correndo na pista do aeroporto, tentando decolar, mas ainda está preso à Terra pela lei da gravidade universal. Mesmo correndo na pista, continua sujeito a essa tara que tenta neutralizar. Só depois de decolar e voar livremente no ar é que o avião se sente impelido por uma força centrífuga antigravitacional.
Esse avião no ar seria comparável ao homem cósmico, ao filho do homem, entre aspas, no hangar e na pista. É ele ainda filho de mulher, entre aspas, da mãe terra, vítima da tara da gravidade. No hangar ele é o não-nato, na pista é seminato. Só no ar é pleninato. E aqui, quem tiver dúvida sobre essas terminologias, poderá consultar na internet. São linguagens que o Roden traz na sua literatura. Prossegue, professor Roden. Enquanto o avião está parado no hangar, poderia ele ignorar a sua gravidade terrestre. Mas, quando começa a correr na pista, verifica a luta entre a gravidade da atração terrestre e a força da repulsão das turbinas ou hélices rumo às alturas. De modo análogo, pode o homem totalmente profano ignorar a sua profanidade, mas o homem que iniciou a sua carreira espiritual sabe como é difícil decolar rumo às alturas, ou melhor, descolar, entre aspas, descolar-se das coisas da terra, a qual o ego o cola, entre aspas, tão firmemente, de maneira que a descolagem, entre aspas, é sumamente dolorosa. O velho ego é mesmo um cola-tudo, entre aspas, ponto. O homem que, de seminato, passasse a ser pleninato, deixaria de sofrer compulsoriamente os males das maldades alheias, mas poderia, se quisesse, sofrer esses males voluntariamente. Sofreria, não por anank, necessidade, mas por agape, ou seja, amor, liberdade. O alodeterminismo dos sofredores compulsórios se transformaria na autodeterminação do sofredor espontâneo, como aconteceu no caso de Jesus, o Cristo, o único Filho do Homem, entre aspas, que até hoje apareceu sobre a face da terra. João Batista, segundo o testemunho do Nazareno, é o maior dentre os filhos de mulher, entre aspas, que o maior dentre os filhos de mulher. A expressão filho do homem, entre aspas, aparece 82 vezes nas páginas do Novo Testamento e sempre aplicada exclusivamente ao Cristo. Filho do homem, entre aspas, significa, pois, o homem plenamente realizado, o homem cósmico, o homem integral, perfeito na alma, na mente e no corpo. Pode o filho do homem, como dizíamos, sofrer espontaneamente os males, mas não os sofre obrigatoriamente. Sofre por querer e não por dever. Podem os outros sofredores sofrer com resignação, mas não sofrem voluntariamente. João Batista não foi degolado por querer. Paulo de Tarso não sofreu morte violenta por sua livre escolha. Francisco de Assis não morreu de tuberculose por querer. Mahatma Gandhi não foi assassinado por sua livre vontade. Ramana Maharshi não morreu de câncer porque quisesse. John Kennedy, Luther King e outros não foram mortos por querer, mas por dever, pelo querer dos outros. A sua espiritualidade não os preservou de sofrimento e morte compulsória, porque todos eles, mesmo os mais espiritualizados, continuavam a ser, como João Batista, filhos de mulher, entre aspas, seminatos. O único filho do homem que conhecemos não sofreu compulsoriamente. Sofreu, não por anank, necessidade, mas por agape, amor. E ele insiste em frisar esta plena liberdade do seu sofrimento e da sua morte. Aspas. Ninguém me tira a vida. Eu deponho a vida quando eu quero. E retomo a minha vida quando eu quero. Fechar aspas, ponto. Quantas vezes quiseram seus inimigos matá-lo, apedrejá-lo, mas não o conseguiram, porque ele não o permitia, ainda não era chegada a sua hora. Podem os sofredores compulsórios funcionar como semi-redentores da humanidade devedora, mas somente o sofredor espontâneo é um plene redentor, precisamente por ser um plene redento. Voltando ao nosso ponto de partida, a verdadeira cosmosofia liberta o homem de qualquer maldade.
Se a humanidade coletiva praticasse cosmosofia, toda ela seria liberta de maldades e, consequentemente, também seriam todos os homens libertos de males. O reino do céu seria proclamado sobre a face da terra. Haveria um novo céu e uma nova terra, segundo as palavras misteriosas do Apocalipse. E, neste caso, nenhuma terapia teria cabimento. A vitória da cosmosofia tornaria supérflua a cosmoterapia. Por enquanto, a cosmosofia só poderá libertar o homem das maldades livremente cometidas. É este o primeiro passo importante que a cosmosofia pode realizar e que está ao alcance de cada um de nós. A filosofia universica pode levar o homem a uma perfeita harmonia ou sintonização com o cosmos, com o grande uno, com a alma do universo, que as religiões chamam de Deus. Quando o verso, entre aspas, do homem ego estiver sintonizado com o uno, entre aspas, do homem eu, então cessará a maldade e, se essa cessação for total, cessarão também os males. Aspas, eu já venci o mundo, fechar aspas. Um abraço a todos.